Bom dia, segunda-feira com propósito chegando por aqui, mais uma segunda, mais uma semana que começa e estamos aqui para mais uma vez trazer consciência, né, para as nossas vidas e gerar aí movimentos. Esperando vocês entrarem e uma semana que já nos faz refletir muito, né, no meu ponto de vista, porque já estamos na última semana de janeiro, gente. Primeiro mês do ano já está terminando. É loucura isso, né? Parece que mal a gente virou o ano. Ontem ainda falei pro meu esposo, eu disse, faz um mês do Natal. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa a gente fez nesse tempo, né? E passa assim, ó, voando. Bom dia, Jaque. Tudo certo aí com áudio, com vídeo? Pode me ajudar, por favor? E é importante a gente fazer essa reflexão, né? Do quão rápido as coisas acontecem, de como tudo rapidamente, né? Passa. Então a gente se dá conta do tempo é algo que nos ajuda muito nas nossas buscas, nos nossos movimentos, em tudo aquilo que a gente faz. Obrigada, Jaque. E esse é o ponto, né? Nós temos que estar bem conscientes, né? Em estado assim, como a gente diz, estado de presença. A gente estar atento àquilo que acontece à nossa volta. E cada dia mais, o mundo cria mais distrações para nós. Hoje a coisa mais importante e mais difícil é o nosso foco e a nossa atenção. Vocês já se deram conta disso? Quanto a gente está envolvido em tantas coisas, né? Eu seguidamente, né, tenho evitado muito, assim, o uso de rede social, né, tenho buscado estar menos, assim, com o meu telefone em mãos, né, e eu percebo que quando eu entro, por exemplo, às vezes eu quero postar alguma coisa rapidamente, eu vou lá, abro o Instagram, e quando eu vejo eu já tô rolando e olhando outras coisas que me chamaram a atenção naquele momento, ou seja, me distrair. Toda vez que a gente se distrai, a gente perde foco, e a gente não está sendo, ou melhor dizendo, a gente não está otimizando o uso do nosso tempo. Então, esse ponto precisa ficar muito marcado para nós, a gente precisa trazer isso todos os dias com a gente e lembrar como as coisas funcionam, quais são as nossas tendências, né? Como a nossa mente ali está funcionando nessa hora. Para aquelas pessoas que de repente estejam assistindo essa live pela primeira vez, eu quero comentar que eu tenho dois assim, objetivos principais aqui. Um deles é despertar a consciência, a gente ampliar a nossa visão sobre a vida, sobre tudo à nossa volta. E o segundo é, de fato, colocar esse movimento, que a gente possa fazer, ter atitudes, colocar ações práticas no nosso dia para que as mudanças na nossa vida aconteçam. Então, esse é o meu objetivo principal aqui, certo? Dito isso, vamos para o tema de hoje, né? O assunto é quebre as correntes. E por que eu trouxe, né, esse tema aqui? Porque eu trabalho muito e praticamente tudo que eu faço tem a ver com desenvolvimento humano, com processo de mudança, busca, né, de um novo olhar sobre a vida. Então, quem busca os meus trabalhos nas mentorias ou nos treinamentos, né, tem esse viés, ok, preciso melhorar em algo, preciso desenvolver uma habilidade e estou aqui para isso. E aí eu me dou conta, né, que capacidade, gente, nós temos de sobra, né, praticamente todas as pessoas que cruzam o meu caminho nesse processo todo de desenvolvimento, eu percebo as capacidades e eu vejo muito mais capacidade nelas, né, do que elas próprias. E isso não é diferente comigo, às vezes as pessoas veem coisas em mim que eu ainda não estou vendo. E aí o problema todo está, e eu acho que o ponto-chave desse assunto, é que a gente não tem uma falta de capacidade, às vezes não é nenhuma falta, tá, de vontade, a gente vai atrás das coisas, a gente busca o conhecimento para fazer as mudanças que a gente quer, mas as coisas às vezes não acontecem. E por que disso, né? Vocês sabem que eu trabalho muito essa questão da mentalidade, que é o meu foco, né? E sempre aliada à espiritualidade, porque são dois caminhos que eu entendo que juntos fazem com que a gente conquiste coisas, né? Que às vezes estão bem difíceis ou até um pouquinho distantes daquilo que nós queremos.
E muita gente, então, não está presa na falta de capacidade, tá? Nós não estamos presos na nossa falta de capacidade. Nós estamos presos muitas vezes a correntes invisíveis que a gente não percebe. Por quê? Porque são correntes na nossa mente. Podem ser aí pensamentos, palavras, medos, culpas, né? E até hábitos que a gente desenvolveu tanto, né? A gente já falo muito isso aqui para vocês. Tudo que a gente repete se torna um hábito, né? E vai desenvolvendo uma forma do nosso cérebro lembrar disso com frequência. E o problema é que a gente às vezes é muito bom em repetir coisas que a gente não quer, né? Então, semana passada eu falei muito da murmuração. E isso é um dos pontos que se torna às vezes hábito na vida das pessoas de tanto repetir. Óbvio que a pessoa não quer ser murmuradora, óbvio que ela não quer ser reclamadora, mas ela está ali o tempo inteiro alimentando aquilo, consequentemente, ela está fortalecendo isso e desenvolvendo um hábito, tá? Então, tirem da vida de vocês, evitem trazer aquilo, fazer aquilo que vocês não querem que cresça na vida de vocês, porque é assim que as coisas funcionam. O processo de repetição, ele nos ajuda na memorização, né? E nos ajuda em desenvolver algo. O problema é quando isso não é positivo para a nossa vida. Então, fujam disso. Fechando parênteses, né? Voltando aqui para o tema de hoje. Então, essas correntes que eu tô falando que a gente precisa quebrar, elas estão dentro da nossa mente, tá? Não são correntes físicas visíveis, tá? Mas elas são muito mais fortes do que as visíveis. Quantas vezes sabemos que nós temos uma oportunidade, que nós temos uma possibilidade de fazer algo, de conquistar algo, mas a gente não consegue chegar lá. Isso chega a nos incomodar, isso chega a nos irritar. Não sei com vocês, mas comigo é assim, né? Tem coisas que me incomodam demais. E às vezes eu penso, poxa, por que eu ainda não tô fazendo isso, né? Não tem a ver com falta de capacidade, falta de recurso, seja de tempo, seja recurso material, financeiro, não. Às vezes é a mente que ainda não está alcançando aquilo. Às vezes a prisão e o que está nos segurando, nos limitando, é simplesmente um pensamento, uma crença que a gente tem muito forte sobre algo e que nos impede de dar aquele passo. E são essas correntes, gente, que hoje têm maior poder sobre a nossa vida. E quando eu falei antes, no início das distrações, tá? A gente se dá conta que o sistema todo do mundo está desenvolvido para isso, para que a gente fique preso, né? Em algumas coisas, e elas geralmente são mentais. E aí, nós precisamos, então, levar esse assunto a sério, né? A gente precisa achar formas de começar a resolver esse negócio para que a gente não fique sempre preso no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, se frustrando pelos mesmos motivos, né? E ainda não tendo novos resultados. Então, essas correntes, tá? Elas são, entendam o seguinte, elas são padrões, tá? Que a gente desenvolve e que nos mantém preso naquele ciclo. Já falei algumas vezes aqui sobre a rodinha do hamster, né? E às vezes é isso. A gente fica aplicando o mesmo jeito de fazer as coisas e o que o hamster faz naquela rodinha? Ele corre, 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 ele se esforça, sim, ele faz um movimento, mas ele não sai do lugar. O resultado dele é sempre o mesmo. Então, nós precisamos lembrar que às vezes nós estamos presos nesses padrões. Hoje é um ótimo dia para avaliar padrão, tá? Porque, olha só, por que eu gosto muito da segunda-feira, né? E já falei isso aqui para vocês. Porque na segunda, a gente vem um pouquinho descontaminado, eu diria assim. A gente no final de semana consegue ter um tempo maior de descanso. A gente às vezes faz coisas diferentes, a gente lê mais, a gente descansa mais. E a nossa mente assim flui, né? Dá uma limpada, né? Tipo um detox que a gente faz. E quando a gente chega na segunda-feira, a gente tá menos dentro de alguns padrões repetitivos que durante a semana nos engolem em função de tudo que a gente tem para realizar, das nossas obrigações. Então a segunda-feira para mim é um dia muito importante porque ela nos permite, tá, não estar tão no automático e nos permite ter consciência, despertar novas consciências para esses padrões comportamentais que não nos levam para onde a gente quer. Nós precisamos lembrar que nós temos uma responsabilidade nisso, tá?
os resultados novos que a gente busca, as mudanças que a gente quer para a nossa vida, tá? Tudo depende também de uma autoobservação. Aonde eu tô perdendo, né, a minha força, aonde eu não tô conseguindo gerenciar a minha vida e por isso eu não conquisto um determinado resultado, eu não melhoro em algo, eu não tenho mais tempo livre, eu não tenho paz, tá? A minha ansiedade tá a 1000. Então, as nossas emoções afloram muito na medida que os dias da semana passam. Observe. Quando a gente tem esse tempo de final de semana, às vezes tem gente que tem o domingo, mas o domingo já é suficiente para dar essa limpada, né? Fazer esse detox aí na mente e a gente percebe que a gente chega segunda menos estressado. Só que para se estressar, gente, é rapidinho. Mas aí qual é o ponto aqui, tá? Porque isso tem muito a ver com as nossas correntes. O estresse não deixa de ser uma dessas correntes, tá? A gente está preso em algo que desencadeia todo esse processo e nos leva para esse resultado que a gente não quer. E que nos tira da onde? Daquele estado de presença, daquele foco, tá? Isso nos perturba. Tudo que bagunça as nossas emoções acaba nos tirando o domínio sobre nós mesmos. E quando a gente perde esse domínio sobre nós mesmos, o que acontece, gente? Entramos no automático, saímos fazendo tudo do jeito de sempre, chutamos o balde, literalmente, né? E seguimos a vida do mesmo jeito. E o que vai acontecer? A gente vai chegar na sexta-feira e a gente vai estar sentindo os mesmos desconfortos, tá? As mesmas irritações. Por quê? Porque nós não conseguimos sustentar uma mudança de comportamento durante a nossa semana que fizesse com que a gente se sentisse diferente e tivesse resultados diferentes lá no final, tá? É isso, tá? É um resumo. A nossa segunda-feira é tipo o start, é o primeiro passo, é a parte mais importante de tudo que nós precisamos. Da maneira que a gente determinar hoje, tá? A nossa postura, a gente vai manter por mais tempo durante a semana. Gente, isso é científico, isso é estudado. Eu já apliquei muito isso na minha vida e faz todo sentido e realmente é assim que funciona. Sabendo disso, a gente tem que ser incansável em fazer com que as nossas segundas-feiras elas tenham propósito. Nós precisamos determinar na nossa segunda-feira tudo aquilo que faz muito sentido e que nós queremos manter vivo, tá? Durante os nossos dias, durante a semana que passa, para que a gente chegue lá no final e a gente tenha vencido uma etapa, mesmo que pequena, mas que a gente tenha vencido algo, que a gente tenha sido melhor em algo, que a gente tenha mais resultado em algo. E a gente vai sustentando, tá? Esse comportamento na medida em que ele nos mostra que a gente é capaz e que tem condições de fazer diferente e se sentir melhor, ter mais paz, ter mais produtividade, enfim, cada um de nós vai ter os seus próprios objetivos e aquilo que faz sentido, tá? Até aqui, gente, compreendido isso, fez sentido aí para vocês, já percebem? Comentem aqui comigo, tá? Importante isso. Então, às vezes, e praticamente quase sempre, né, o que está nos impedindo de, digamos assim, de andar de uma maneira diferente, de fazer coisas diferentes, é a decisão que a gente não toma, tá? Porque olha só, a gente tá aqui, eu sempre falo que o primeiro ponto que eu quero trazer, que é importante, é a consciência sobre as coisas, que é o entendimento, a compreensão, a validação, ok, realmente eu sinto que é isso, é esse o caminho. Só que de nada adianta a gente ter o conhecimento, mas não decidir fazer algo diferente. Então, uma palavrinha, tá? Que separa muito, tá? O saber do fazer, no meio do saber e do fazer, está decidir. E decidir, gente, é o ponto-chave. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente está dizendo assim, ó, não vou voltar atrás, eu vou colocar isso aqui em prática e a partir de agora eu vou fazer acontecer. Não importa, gente, tá? Olha só, isso é bem importante, porque dependendo do perfil de comportamento de cada pessoa, ela acha que quando ela decide, ela tem que sair fazendo perfeitamente
e não pode nunca deixar a peteca cair, como se diz. E isso não é verdade, porque o que eu acredito é que todo ser humano ele passa por um processo de desenvolvimento. E processo de desenvolvimento não significa sair daqui e vir para cá e tá pronto. Processo de desenvolvimento é uma construção, é um aprender, é um praticar, é um dominar, e aí a gente se torna excelente naquilo que a gente faz. Tudo na vida, gente, funciona assim. E a gente pode levar assim, ó, pra vida. Ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser pai. É um processo. Como diz uma amiga minha, quando nasce a criança, nasce a mãe. E aí a gente vai aprendendo a fazer esse jogo. E isso, gente, é em todas as áreas da nossa vida. Então, em tudo aquilo que a gente coloca, né, a nossa vontade de fazer novo, uma mudança, gente, é uma construção, é tijolinho por tijolinho. Então, não se estressem e não desanimem, tá? Quando no meio da nossa semana, em percorrer essa corrida nova que a gente está se propondo, as coisas às vezes não funcionam como a gente gostaria, ou a gente não consegue manter o mesmo pique, a mesma produtividade. É só a hora de respirar, de novo entrar num processo de presença, de autoconsciência, tá? E determinar novamente seguir em frente, sabe? Zero a conta. Então a gente vai ter, eu acho que uma das coisas mais importantes assim na vida é aprender a recomeçar sempre. E esse recomeço ele vai ser necessário todas as vezes que a gente se propõe uma mudança, uma melhoria na nossa vida, tá? Não vamos decidir e sair prontos. A decisão faz a gente começar um movimento. E decidir faz a gente também recomeçar sempre que for preciso. Então, decisão, gente, é algo que nós, seres humanos, precisamos aprender a fazer bem feito. Quando a gente sabe tomar decisões, a gente é determinado, a gente desenvolve essa determinação, a gente segue em frente e a gente conquista muito mais coisas, a gente resolve muito mais coisas em menos tempo e se transforma, né, de uma maneira efetiva diante das nossas necessidades, tá? Então, entre o saber e o fazer tem o quê? O decidir. Decidir é aquilo que nos cabe todas as vezes que a gente quiser algo novo na nossa vida. Então, decisão é o trabalho de todo dia. Decisão a gente não pode deixar para depois. Decisão se toma hoje. Decisões, gente, quebra essas correntes, tá? Que eu tô falando aqui, que são esses padrões de comportamento enraizados e que não nos beneficiam, tá? Que pelo contrário, às vezes nos prejudicam, faz com que a gente esteja sempre vivendo as mesmas coisas e isso é frustrante. Ninguém quer isso na vida. A gente nasceu para estar avançando, a gente nasceu para evoluir, a gente nasceu para crescer. O nosso próprio corpo diz isso. Então a gente nasceu para aprender, tá fazendo coisas novas de maneiras diferentes, certo? Qual é o próximo ponto, então, que eu quero trazer, que eu acho que é bem importante? A gente tem que lembrar de qual o preço que a gente paga por não decidir quebrar essas correntes. Acho que isso é importante, porque toda vez que a gente olha, tá, para um ponto na nossa vida, um ponto de dor, sim, porque a gente não quer ficar travado no mesmo lugar, ninguém quer isso, né? Nós temos que entender que se a gente não decidir, tá, por fazer essa mudança, o que acontece? Nossa vida segue travada, os nossos sonhos frequentemente são adiados, os nossos relacionamentos são rasos, a gente tem uma fé fraca na vida, a gente não consegue desenvolver a nossa espiritualidade, porque o que nos faz decidir, gente? É crer no invisível, tá? É crer no invisível, porque a gente pode, na nossa mente, ter um plano perfeito, mas de repente isso não vai acontecer na prática. Então, assim, a fé é essa capacidade que a gente tem de tomar decisões maiores, difíceis, né? Porque a gente acredita em algo. Então a fé precisa estar forte e não enfraquecida. Quando a gente não toma decisões, ou seja, a gente não ocupa os lugares que a gente tem possibilidade. A gente não é o melhor líder, a gente não é o melhor colega de trabalho, a gente não é o melhor empresário, a gente não é o melhor mentor, a gente não é o melhor professor e tantas outras coisas. Nós precisamos romper essa barreira que sim, quebra as correntes, tá? E quando a gente pensa então em
em quebrar correntes, o principal ponto é a gente se permitir olhar para aquilo onde a gente está travado. E a gente não gosta, muitas vezes, de olhar para isso. Então, aqui vai ficar a primeira tarefa para vocês hoje, tá? Vocês vão ter que identificar quais são essas correntes, né? No que vocês estão hoje presos, o que vocês precisam quebrar. Então, vocês vão ter que dizer para si mesmo, né? O que lhe prende e reconhecer isso e aceitar. Porque o problema é que quando a gente não consegue olhar para isso, a gente não vai resolver, tá? A aceitação, eu já falei sobre isso aqui, acho que até fiz uma live aí sobre esse assunto. A aceitação muda tudo. Quando a gente aceita a nossa condição limitante, né? Quando a gente aceita que a gente está pisando na bola num determinado ponto, que a gente ainda tem para evoluir, a gente tem a permissão de desenvolver isso. Toda vez que eu rejeito, que eu não quero olhar, que eu começo a achar justificativa, eu não vou ter a possibilidade de mudança. Eu perco ela. Então isso gente, é sabedoria da vida. A gente precisa internalizar isso e viver isso de fato para conseguir fazer os nossos processos evoluir. Então, o ponto seguinte é o seguinte, é tal. Decidam, tá? Se posicionar. A primeira decisão a tomar nesse processo todo de quebra de correntes é decidir, seguir em frente. Então, as correntes, elas começam a ruir, né? A quebrar, quando a gente toma essa decisão. A gente não fica só na fala, a gente começa a fazer algo. E isso começa internamente, gente. Começa dentro da nossa alma. Uma decisão de que eu quero avançar. Eu não estou dizendo que amanhã tem que fazer tudo isso, como eu falei. Esqueçam, porque isso não é do ser humano, isso vai frustrar vocês. É uma jornada, tá? E decidir é o primeiro passo. E depois é determinar a postura, manter a postura e fazer isso evoluir. Então é como se a gente determinasse algo. Eu acho que até escrever, vocês sabem que eu defendo muito a escrita, eu gosto muito dela. Pra mim ela me ajuda demais. E eu incentivo muito. Escrevam o que vocês querem. Escrevam aí, coloquem no papel quais são as correntes hoje. Determine uma que é prioridade para vocês quebrarem. E aí, decidam o que precisa ser feito a partir deste momento. Qual é a decisão a ser tomada para seguir em frente? Que atitude, que ação, que movimento eu preciso fazer? Esse é o ponto principal. Então, nós não podemos mais ficar esperando que os outros à nossa volta venham quebrar as nossas correntes. Que as situações à volta mudem para quebrar as nossas correntes. Que o outro mude para que eu não me sinta mais acorrentado. Não, isso parte de dentro para fora. A chave, tá? Que abre essa portinha, que libera as correntes, tá dentro de cada um de nós. Não tem a ver com o outro. Ok, existem situações, pessoas que dificultam às vezes as coisas à nossa volta, tem, faz parte. Mas a forma como eu encaro isso é que me liberta. Porque, gente, tem pessoas vivendo situações extremamente desafiadoras. E eu olho, às vezes eu penso, como eu agiria nessa situação? É admirável a forma como elas lidam com as situações. E elas têm o quê? Dentro delas, uma decisão tomada. Elas decidiram seguir em frente mesmo diante da dificuldade. Então, tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós. Tudo que a gente precisa está aqui, tem que vir para fora. Então, acionar a quebra dessas correntes, tá? É um movimento que começa onde? De dentro para fora. E a palavra-chave para isso é decisão. A gente está aqui trazendo consciência, descobrindo quais são esses pontos principais aí, o que são as principais correntes que a gente hoje carrega, né, das quais a gente é refém. Mas decidir é o que vai fazer total diferença e fazer com que esse processo desencadeie aí dentro da tua vida, tá? Então, para finalizar, tá? Não normalize, tá? As correntes emocionais, tá? O sofrimento emocional, ele não pode ser aceito como algo normal, fuja disso. E liberdade
começa quando a gente decide e a gente para de se justificar. Acho que isso é bem importante. A liberdade começa quando a gente decide e para de se justificar. E correntes caem, gente, quando a gente se abre para a verdade, que é o que eu falei antes para vocês. Aceitem. Olhem aquilo que vocês ainda não estão dando conta, olhem os padrões que hoje mantêm vocês aprisionados, que não entregam os melhores resultados e tá tudo bem. Aí a gente tem a possibilidade de mudança. E quando a gente olha para a espiritualidade, né, que eu sempre trago aqui, Deus não nos chamou para sobreviver. Deus não nos resgatou para sobrevivência. Ele quer nos dar uma vida abundante. Só que isso, gente, nós temos que acessar. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, que hoje seja um dia, tá? Uma segunda-feira, em que a gente decida, tá? Fazer a nossa parte, tá? Com profundidade. Que a gente decida olhar para as correntes que nos prendem e tome a atitude de vencê-las, um dia de cada vez. Só que hoje é o dia mais importante, é o dia do decidir. Entre o saber e o fazer tem o que? Necessidade de decisão. E isso tá na minha mão e tá na tua mão, na mão de ninguém mais. Os fatos e acontecimentos à volta não têm poder sobre nós se internamente nós decidirmos nos posicionar. Então esse, tá? É o tema para hoje, essa é a mensagem, essa é a consciência e esse é o movimento. Compartilhe essa live aí com pelo menos 2, 3 pessoas, cada um de vocês que assistiu. Todo mundo precisa disso, independente, tá? Do resultado que alguém tenha na vida, sempre existem correntes novas que a gente precisa quebrar para acessar novos níveis, tá? Então compartilhem essa live, mandem para aquelas pessoas que vocês amam, que vocês querem, que encontrem um caminho também diferente, assim como vocês estão buscando. Me ajudem a compartilhar essa mensagem e desejo aí uma semana abençoada, tá? E que a gente faça a nossa parte. Um grande beijo e até mais.